Boa tarde, amigos do Orbitec! Muito bem, mais um dia de treinamento técnico nessa maratona de troca de conhecimentos. Nós estamos no dia 007. Hoje nós falaremos sobre vasos de expansão, né? E tentaremos aí contribuir um pouquinho mais dia a dia, falando sobre a importância, né, dos vasos de expansão, ou tanques de expansão, ou tanques pneumáticos, como vocês desejarem falar, tá? Nós chamamos de vasos de expansão, tá legal? Falaremos sobre as características dos vasos de expansão, falaremos um pouco sobre aonde é utilizado esses vasos de expansão, quais são as aplicações dos mesmos, falaremos sobre o dimensionamento de vasos de expansão para sistemas sistemas fechados, né, de utilização, tá? Que são os sistemas de aquecimento solar térmico. Um dos principais utilizações que hoje a Orbitec comercializa nossos vasos de expansão, tá? E um pouquinho sobre como calibrar os vasos de expansão, tá legal? Eu espero que vocês gostem e The Engine Room, a casa de máquinas, inicie o seu funcionamento. Vamos lá? Bom, antes de explicar sobre as aplicações, eu gostaria de mostrar para vocês as características dos vasos de expansão que nós temos, né? E com relação ao mercado, tá? Esse aqui é um nosso vaso de expansão, um vaso de expansão horizontal. Nós temos duas versões: vasos de expansão verticais, vasos de expansão verticais ou vasos de expansão horizontais. Horizontais basicamente é a mesma tipologia de vaso, porém ele vem com uma base, né? E alguns deles vêm com uma base superior para a fixação do pressurizador. Então é o mesmo vaso, somente a forma de que você instala, o instala, ela é diferente, tá? Basicamente, somente para dar um dimensionamento dos tipologias de vaso que hoje nós comercializamos desde 2 litros até 300 litros. No nosso catálogo vocês conseguem encontrar 2, 4, 8, 24, 36, 60, 100, 200 e 300 litros. Com essas dimensões nós conseguimos atender aí pelo menos 95, 98% das aplicações de vaso de expansão hoje no nosso mercado da Orbitec, tá? Então vamos lá. Com relação aos vasos que existem no mercado, uma das principais características diferenciais é a conexão junto ao sistema hidráulico. Nós utilizamos um vaso de expansão, todos eles 100%, com conexões em aço inoxidável. Por que isso é importante? Existem dois tipos, conexões de aço inox ou conexões de aço carbono, que geralmente são aquelas flanges, né, de vasos que são passíveis de manutenção. Nosso vaso ele não é passível de manutenção, ele é blindado. Uma vez estraga, ele estraga para sempre, não é passível de manutenção, tá? Obviamente, quando um produto não é passível de manutenção, ele tem que ter uma boa qualidade, senão ele não tem uma boa reputação no mercado. Nós damos 3 anos de garantia defeitos de fabricação, inclusive na calibração do vaso, para vocês terem uma ideia da durabilidade do equipamento, tá? Então, do acessório. Então vamos lá. Primeira característica: roscas de aço inox, diferente de flanges de aço carbono. Aço carbono gera oxidação e os metálicos indo em contato com reservatórios térmicos de aço inoxidável, gerando a nossa famosa oxidação por pitch. Então, em alguns sistemas, principalmente águas de uso, né, e aquecimento térmico, utilização 100% de aço inox de conexões. Primeira questão comparativa. Segunda questão comparativa, nós temos a nossa tecnologia, não é de flange, tá? Nós temos uma meia membrana conectada aqui na lateral do vaso, e aí você tem uma divisão entre ar comprimido, que é alimentado por essa parte superior, e a entrada de água, e uma membrana divisória entre água e ar, tá? E aí ele faz a função, né, de amortecedor, de reservatório de água, etc. Tá? Então a meia membrana é diferente do sistema de flangeamento, que você tem uma bexiga, aí você tem a parte de bexiga água dentro e toda a parte lateral, né, tangencial dessa bexiga em
em ar, tá? Qual que é a diferença? Basicamente que essa tecnologia ela é feita de butilo, essa membrana é feita de butilo e ela não tem a facilidade de ruptura ou quebra. As membranas de vasos de flange de bexiga, ou elas são feitas de EPDM ou de NBR puro. Isso faz com que haja uma vida útil muito inferior e você tenha a necessidade de fazer manutenções, trocar, tá? Ela perde calibração. Quando um vaso de expansão perde calibração, ele perde sua função. É como se você estivesse com um pneu murcho, né? E aí está o perigo. Tá legal? Basicamente é isso com relação à nossa membrana, tá? Um ponto importante dos nossos vasos de expansão é que todo o contato de água interno, quando a água entra dentro do vaso de expansão, ele não tem contato em absoluto com a superfície, né, do vaso de expansão, tá? Que é passivo de oxidação. Existe uma camada de plástico, uma proteção plástica que evita com que haja contato em absoluto da água junto ao ferro, né, da carcaça do vaso de expansão, tá? Vasos que não têm essa proteção plástica estão passivas de gerar oxidação interna e apodrecimento do vaso no curto prazo de tempo, tá? Esses materiais internos, tanto externo como interno, têm a capacidade de aguentar temperaturas de até 90 graus, tá? É importante a temperatura que aguenta o vaso de expansão também, tá legal? Uma outra característica do nosso vaso de expansão com relação ao mercado, pintura de epóxi automobilístico, teoricamente não deveria oxidar ao tempo, tá? Isso faz com que haja uma vantagem também com relação aos vasos aí do mercado. O pino de calibragem é um pino veicular, também não perde ar, não perde calibração com a utilização, tá legal? E o mais importante, esse vaso é um dos únicos vasos do mercado que é capaz de trabalhar com uma pressão de trabalho máxima de até 16 kg de pressão. Geralmente no mercado nós encontramos aí vasos de 8 ou 10 kg de pressão máxima de trabalho. O nosso vaso aguenta até 16 kg e são testados com 23 kg 23 bares de pressão por um período de 30 minutos sem a incidência de vazamento. Então, por normativa estrangeira lá fora, nós recomendamos a utilização deste vaso de expansão para sistemas que necessitam trabalhar ao máximo até 16 bares de pressão. Tá legal? Basicamente, essas são as principais características, né, dos vasos de expansão. Tá legal? Então, seguindo nossa explicação aqui, nossa apresentação, nós voltamos para o PowerPoint e entraremos na parte de aplicações, ok? Uma vez conhecidos sobre as características dos vasos. Os vasos de expansão eles são utilizados para diversas aplicações. Eu mencionarei aqui 4 ou 5 importantes e acho que vale a pena ressaltar. A nossa primeira aplicação, que é bastante utilizada do vaso de expansão, é para sistemas de aquecimento solar, tá legal? Então, em sistemas de aquecimento solar, onde você necessita um volume de vaso de expansão para absorver a quantidade de água gerada pela expansão da água, quando há um aumento de temperatura em um reservatório térmico, você utiliza um vaso de expansão para absorver esse excesso de volume gerado pelo aumento de temperatura. Tá? Então é utilizado nos sistemas de aquecimento solar entre um pressurizador ou uma coluna estática manométrica e o reservatório térmico, tá legal? Com a função de proteção, de absorção de volume de água quando há aumento de pressão no sistema, tá? E isso evita com que o sistema fique pressurizado, aumente a pressão do sistema, né, por aumento de temperatura. Uma outra utilização é em pressurizações, né, em grupos de pressurizações onde há a necessidade do equilíbrio hidráulico na leitura tanto do pressostato mecânico como de um inversor de frequência. Tá? O pressostato mecânico ele exige a necessidade de um equilíbrio hidráulico na leitura, senão ele não funciona, ele fica ligando e desligando toda hora, né? Intermitentemente. Ou num sensor, num transdutor de pressão de um inversor de frequência de bombas. Também necessita de um equilíbrio hidráulico para ter uma leitura adequada, né? Então, nesses dois casos, para o pressurizador, nós utilizamos um vaso de expansão, né,
para manter uma pressão de equilíbrio de leitura. Tá? Grandes pressurizadores, grandes sistemas de pressurização também exigem o vaso de expansão para evitar o famoso golpe de Ariete. Né? O que é o golpe de Ariete? É o retorno de pressão no sistema, uma vez que você interrompe o funcionamento da bomba por completo. Então, por exemplo, se você desliga a bomba de imediato, toda aquela velocidade, inércia, né, de movimentação da água, ela gera um determinado vácuo na tubulação, e essa água, por não haver o vácuo no nosso universo, ele faz com que a água retorne, gerando o chamado golpe de Ariete. Esse golpe de Ariete é prejudicial ao sistema, pode quebrar tubulações ou até mesmo quebrar o próprio pressurizador, a própria bomba. Tá? Então, vaso de expansão serve nesse caso como um amortecedor, né? Como se fosse um amortecedor de veículo contra choques. Tá? Então, na função de amortecedor de golpes de Ariete. Tá? E também, em casos onde há a incidência, por exemplo, de válvulas hidras, né, na residência, e você que basicamente nada mais é do que uma válvula de baixa pressão e alta vazão, você adicionando um vaso de expansão na rede após um pressurizador, por exemplo, e você retirando o ar desse vaso de expansão, você obtém a possibilidade de ter um reservatório de água extra. E esse reservatório de água facilita a utilização dessa válvula de alta vazão por um determinado período, né? Uma válvula de 30, 40, 50 litros, fazendo com que ela absorva a primeira água do reservatório sem o acionamento da bomba. Então ela facilita o funcionamento de um pressurizador quando há válvulas hidra no sistema. Tá? É uma forma de reservatório de água também. Ou até mesmo na função de reservatório de água, quando você quer que o pressurizador não entre em funcionamento todo momento que você liga um pequeno consumo, por exemplo, uma torneira de uma pia, lavatória, etc. Você adicionando um vaso de expansão no teu sistema, obviamente o teu consumo daquele lavatório, daquela pia de baixo consumo, ele absorverá toda a água do vaso de expansão primeiramente. Após o consumo de toda essa água do vaso de expansão, aí sim há o acionamento do pressurizador. Então, para não haver a abertura continuada do funcionamento do pressurizador, a adição de um vaso de expansão após o pressurizador também é interessante, para a função de evitar o acionamento contínuo do pressurizador toda hora que você abre a torneira da tua casa. Então, essas são algumas das funções que nós utilizamos nos vasos de expansão, tá? Uma das aplicações. E aí nós seguimos com o dimensionamento, né, de vaso de expansão para o sistema de aquecimento solar, tá? Térmico. Tá? Então a primeira pergunta que nós temos, né, na hora que nós fazemos um sistema de aquecimento solar térmico nós sabemos que existe a necessidade, né, de proteção do nosso sistema de alta pressão, geralmente é alta pressão, tá? E nós precisamos adicionar um vaso de expansão, né, um tanque de expansão. Então qual a pergunta? Qual que é o volume do tanque de expansão que nós temos que colocar no sistema, né? O mercado, como praxe, ele estipulou, né, por uma questão de praxe, umas porcentagens de acordo ao volume do reservatório. Alguns utilizam 5%, outros utilizam 10%, né, do volume do reservatório. Será que isso está ao 100% correto? No nosso ponto de vista, Orbitec, não está 100% correto. Por quê? Porque nós entendemos que o volume do reservatório não é o único fator que deve ser considerado no cálculo de dimensionamento de vaso de expansão. Vamos tentar explicar aqui o porquê que o volume do reservatório não é o único fator. Tá? A temperatura de aquecimento do nosso sistema ela é importante? Vamos pensar, se eu aquecer uma panela de pressão a 40 graus de temperatura e eu tiver uma mesma panela justo ao lado e aquecer a 100 graus de temperatura, qual que gerará a maior pressão interna? A que está aquecendo a 40 graus ou a que está aquecendo a 100 graus? Será que a temperatura no sistema não interfere? E caso vocês acreditam que interfira, será que a temperatura do sistema interfere linearmente ou exponencialmente? Todos sabemos que a temperatura ela interfere na pressão interna, né, do coeficiente de expansão da água. Quanto maior a temperatura, maior a pressão gerada no sistema. E ela não cresce linearmente, ela cresce exponencialmente. Então, quanto mais temperatura nós adicionarmos no sistema, maior ainda
será o acréscimo de pressão, de uma forma exponencial e não linear. A temperatura tem uma função importante, então não é a mesma coisa um sistema de aquecimento solar térmico ou um sistema de aquecimento que gere uma temperatura média do nosso líquido de 60 graus com um sistema que gere uma temperatura do nosso líquido no reservado, lá no reservatório, de 90, de 100 graus. Ah, mas é linear. Não, não é uma porcentagem fixa de crescimento de pressão, é exponencial. Tá legal? Então a temperatura é um outro fator e deve ser considerado. Um outro fator que nós temos que considerar é a pressão estática inicial. Por que a pressão estática inicial é importante? Vamos dizer que nós pegamos um veículo e calibramos o pneu, né, desse veículo a uma certa calibragem lá, 35, 36 PSI, o que vocês desejarem, né? E aí eu entro dentro daquele veículo e viajo perfeitamente. Né? É a mesma coisa que eu pegar aquele veículo com 36 PSI de calibragem do pneu e adicionar 2 toneladas em cima do mesmo? Né? Haverá a mesma pressão estática de trabalho desse pneu? Ele aguentará a mesma pressão? Será necessário uma calibragem diferente? Obviamente. Então a pressão estática, o peso inicial do nosso sistema, ele interfere na necessidade de proteção. Quanto de proteção nós teremos que ter para que o nosso sistema não sobrepasse uma determinada pressão. Por que nós necessitamos um vaso de expansão? Basicamente o que nós precisamos é controlar a pressão máxima que pode chegar nesse sistema de aquecimento solar. Por quê? Porque existem limitantes no sistema de reservatório térmico, que são as pressões estipuladas pelos fabricantes. Geralmente são obrigadas por norma o aguante de pelo menos 4 kg de pressão, ou 40 MCA de pressão, um reservatório térmico de alta pressão. Então nós não podemos deixar que chegue acima, que sobrepasse esses 40 MCA de pressão. Então nosso objetivo é dimensionar o vaso para que haja uma proteção suficiente para que não chegue a 40 MCA ou 4 kg de pressão. Estamos conversados? E obviamente, se nós temos uma pressão inicial já de uma pressão estática, seja de uma coluna manométrica de uma caixa d'água, ou seja de um pressurizador, cuidado, nós temos que saber exatamente qual que é a pressão inicial, qual que é a altura manométrica que existe estaticamente no início desse sistema sem interferência da temperatura. Então, o tipo de pressurizador, a curva do pressurizador, a pressão máxima que esse pressurizador começa a trabalhar, a pressão estática inicial, é importantíssima. Não é a mesma coisa nós utilizarmos um sistema sem pressurizador ou um sistema com pressurizador, por exemplo, com uma pressão estática máxima pressão máxima de 20 MCA, que utilizar aqueles pressurizadores lá do mercado que nós falamos na aula 1, que tem uma pressão absurda de 40 MCA, que te dá 2.000 litros de água que tem 2 pontos. Então é importante, existe um diferencial importantíssimo. Por quê? 20 MCA de início, pressão estática, nós não podemos chegar a 40. Agora imagina se você coloca um pressurizador que tem uma pressão estática de 35. De 35 para 40, o rango de atuação de proteção que você tem é muito menor. O que você precisa? Muito mais volume de reservatório para absorver qualquer tipologia de pressão. Né? Então é importante, né, que a pressão estática inicial do sistema seja considerada da forma adequada. Tá? Então nós vamos aqui fazer um exemplo, tá, rapidamente, para tentar exemplificar aí o que acontece com relação a diferenciais de fatores no cálculo. Tá? Então nesse primeiro caso aqui, basicamente eu vou explicar rapidamente o que é a fórmula, não vou me apegar muito para não atrapalhar o raciocínio. Nós temos o E, que é o coeficiente de expansão da água, ele é dado por um N, que é um fator fixo, dividido por 100, de acordo ao ΔT, ao diferencial de temperatura de aquecimento. Tá? Isso aqui é uma forma complexa que nós já temos uma tabela que nos dá o E, que é o coeficiente de expansão. Muito bem. Nós temos a temperatura máxima admissível, que é a temperatura que pode chegar ao sistema, é a máxima temperatura que pode chegar ao sistema. Nós temos o volume do vaso de expansão, que é o que nós queremos saber. Nós temos o volume de água a ser aquecida, que é o volume do nosso reservatório. Nós temos a variação do volume do reservatório, que é uma consideração da curva, da fórmula, que é 0,5% do volume do próprio reservatório. E o volume de expansão total, que é o volume do reservatório mais esse 0,5% do próprio volume. Tá? Nós temos a pressão estática inicial, que geralmente ou é a coluna manométrica da caixa ou é a curva manométrica coluna manométrica da caixa mais o pressurizador, a pressão estática máxima do pressurizador. Nós temos a válvula de segurança, que é a pressão da válvula de segurança. Nós falaremos aqui sobre a pressão da pré-carga do vaso de expansão,
O vaso de expansão, teoricamente, não interfere na pressão do sistema, porque ele tem uma base que impede que ele exerça essa função para o sistema, mas é importante nós sabermos a calibragem do vaso. Nós falaremos sobre isso a seguir. Tá? Nós sabemos a pressão, o PER, que é a pressão máxima de funcionamento. Qual que é a pressão máxima de funcionamento estipulada pelo fabricante de reservatórios térmicos? 40 MCAs, não pode sobrepassar 40 MCAs. Porém, nós temos um outro acessório de segurança, que é a válvula de segurança. A válvula de segurança, realmente, se nós colocamos uma válvula de segurança de 4 kg, ela começa a abrir a 3,8 kg. Antigamente nós estávamos considerando nessa fórmula 3,5, mas nós identificamos que o mercado está utilizando uma válvula de segurança de 4 kg com abertura de mais ou menos 0,2. Isso faz com que a válvula de segurança comece a abrir a 3,8. Dá um diferencial bastante importante na fórmula, tá? 3,5 de início ou 3,8. Nós vamos considerar 3,8. Tá legal? Essa é a diferença que havia anteriormente. A pressão absoluta inicial, que basicamente é a pressão estática mais um ATM, mais um bar, mais ou menos na altura do mar, a nível do mar. A pressão absoluta final, né, que é a pressão máxima de funcionamento da válvula de segurança, que é 40 MCAs, menos aquele 0,2 que começa a abrir a válvula. Tá? E aí nós temos uma tabela de N, que vai estipular o coeficiente de expansão da água. Tá? Então aqui nós temos deltas de temperatura, 10, 20, 30, 40, até 130 graus, né? Qual é a diferença de temperatura final menos inicial. Com essas temperaturas finais menos iniciais, que é o nosso delta de temperatura, nós encontramos o coeficiente de expansão, né? 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,7, de acordo ao aumento de temperatura. Pode ver que não é linear, é um pouco exponencial aí esse aumento de coeficiente de expansão da água de acordo ao aumento de temperatura. Nós dividimos isso por 100 e temos o coeficiente de expansão, tá legal? Bom, sem falar muito sobre toda essa forma complicada, a fórmula que nos dá o volume de reservatório do vaso de expansão, né, o volume do vaso de expansão necessário, é o coeficiente de expansão vezes o volume do reservatório mais a variação do volume do reservatório. Isso é dividido por 1 menos pressão estática absoluta inicial sobre pressão absoluta final. Tá? Sem muitas delongas, vamos a um exemplo para que tenhamos um pouco mais claro. Nós temos o exemplo 1, nós temos um boiler de 600 litros, nós temos um pressurizador utilizado de 21 MCAs, tá? Uma Orbipress 130, por exemplo, 21 MCAs de pressão máxima. A temperatura máxima que chega ao nosso reservatório não sobrepassa 90 graus em um determinado momento do ano. Tá? Então nós consideraremos essa temperatura máxima do sistema. O coeficiente de expansão, já falamos, é a de temperatura final menos a inicial, ou seja, 90 menos 20. Tá legal? O N nosso é 70. A temperatura máxima admissível é 90 graus, o volume do vaso de expansão nós queremos saber, o volume do reservatório é de 600 litros, a variação do volume é 0,5% desses 600 litros, são 3 litros. O volume de expansão total, 600 litros mais 3, 603 litros. A pressão estática inicial é a pressão estática do pressurizador, pressão máxima do pressurizador, 21 MCAs. A pressão da válvula de segurança é 40 MCAs. Né? E a pressão de pré-carga do vaso de expansão é a pressão estática mais 0,3 bares. Por que 0,3 bares? Nós queremos que o vaso de expansão não interfira no sistema, né? Que ele não encha antes de que haja um aumento de temperatura. Então, para que isso ocorra, nós temos que ter mais pressão de um lado de ar para que a água não entre no vaso de expansão quando a bomba esteja pressurizando. E só começa a entrar água nesse vaso de expansão, né, absorver volume de água, quando há um aumento de temperatura e assim aumento de pressão através do aumento de temperatura. Tá? Então, a pré-carga do vaso de expansão sempre tem que ser um pouquinho mais alta do que a pressão estática da bomba. Tá legal? Muito bem. A pressão máxima de funcionamento é a válvula de segurança menos 0,2 bares, 3,8. A pressão absoluta inicial é a pressão, basicamente, desse pressurizador, que é 2,1 mais 1 ATM, tá? Que são 3,1 bares de pressão. E a pressão absoluta final é a válvula de segurança, menos a abertura dela, que é 3,8, mais 1 ATM também, que é 4,8. Tá legal? Na fórmula, isso que significa o quê? 603 litros, que é o volume de expansão, multiplicado pelo coeficiente de expansão, né, que é 0,023, naquela tabela que nós vimos anteriormente, dividido por 1 menos
pressão absoluta inicial 3.1 dividido por pressão absoluta final 4.8. Isso nos dá uma quantidade de volume de expansão de 39,15 litros. 39,15 litros representa 6,52% do reservatório. Tá? Então essa é a porcentagem do reservatório. Nós precisaríamos aí de um vaso de expansão de mínimo 40 litros, né? Ou um vaso ou próximo a isso, tá legal? Porque nós estamos considerando aí uma temperatura que chega ao sistema de 90 graus, tá? Quanto menos temperatura chega ao sistema, menos volume de expansão teremos. Quanto mais temperatura chega ao sistema, mais volume de expansão de água teremos. E aí, obviamente, nós precisamos mais ou menos reservatório, vaso de expansão, tá legal? O segundo exemplo, o que nós fazemos? A mesma coisa, só que nós alteramos a bomba. Colocamos uma bomba um pouco mais forte. Em vez de 21 MCAs, colocaremos 25. Mesma formulação, ou mais rápido para não também atrapalhar muita gente, ficar muito cansativo. A fórmula modifica, a única coisa que altera é a pressão absoluta inicial, em vez de 3.1 alteramos para 3.5, porque a pressão estática inicial passa de 2.1 para 2.5, e na fórmula nós chegamos a um volume de expansão de 51,21 litros. Isso representa 8,53% do nosso reservatório, tá legal? Então essa é a fórmula para uma bomba de 25 MCAs, né, de pressão máxima, tá legal? Para facilitar a vida de todo mundo, bom, o resumo da ópera, não há porcentagem fixa do volume do reservatório, tá? O que nós precisamos saber é as variáveis de pressão inicial, de temperatura que chega ao sistema, temperatura máxima que chega ao sistema e o volume do reservatório. Com essas três variáveis em mãos, nós aplicamos naquela fórmula que nós acabamos de falar e nós encontraremos o volume de água que será gerado, né, junto ao nosso coeficiente de expansão da água. E aí, obviamente, nós identificaremos qual que é o vaso de expansão que nós precisamos para manter essa pressão do sistema abaixo do ponto de abertura da válvula de segurança, 3.8 bares neste caso. Tá legal? Então, aqui ó, eu fiz uma colinha, eu vou até melhorar um pouco a visão, para que vocês tenham, mais fácil a vista. Só um minutinho, ver se eu consigo reduzir aqui. Falta um pouquinho ainda. Aí, garoto. Melhorou. É isso aí. Aqui nós temos uma colinha onde, por exemplo, na linha horizontal superior, nós temos os volumes de reservatórios disponíveis, né? Nós temos lá 400, 500, 600, 800, 1000 e 1500 litros de reservatório, né? Aí depois nós temos as temperaturas, 60, 70, 80, 90 e 100 graus, que pode chegar ao sistema. E aqui na nossa coluna inicial da esquerda, nós temos os nossos pressurizadores, BPC 2012, BPC 2020, WordPress 130, 220 e 420. Né? E aí é fácil de identificar, de acordo ao tamanho do reservatório, a temperatura que chega ao sistema e o pressurizador que nós estamos utilizando, nós encontraremos o volume de expansão que haverá no nosso sistema. E, obviamente, identificação do volume de vaso de expansão que nós precisamos colocar no sistema. Então essa é a colinha, fica a dica e ficamos por aqui. Para quem deseja, passaremos obviamente essa tabela, é fácil, basicamente é aquele cálculo para todas as possíveis situações para boilers, reservatórios de água, entre 400 e 1500 litros, e para todos os pressurizadores da Orbitec e para todas as temperaturas que pode chegar ao sistema. Um sistema de reservatório térmico, onde só utiliza uma resistência elétrica com uma temperatura controlada de 60 graus, os vasos de expansão que nós utilizaremos é na coluna dos 60 graus. Só basta nós sabermos o tamanho do reservatório e a tipologia de bomba. Ah, Danilo, eu estou usando uma bomba do concorrente. Qual que é o vaso de expansão que eu preciso utilizar? Pergunte ao concorrente. Se estiver utilizando bombas da Orbitec, estaremos à disposição para ajudá-los. De todas as formas, a fórmula é fácil e a tabela, a colinha do vaso de expansão, do volume do vaso de expansão está na frente de vocês. Eu espero que tenha ajudado e agregado um pouquinho de valor nessa tarde bonita de hoje, no nosso dia 007. Amanhã teremos o dia 008 do nosso curso Treinamento Técnico Completo Orbitec. Falaremos um pouquinho mais de acessórios e aí depois entrará os sistemas, as soluções, a cereja do bolo. Eu fico por aqui e até amanhã. Um abraço.